Olá, queridos irmãos e irmãs, muito bom ter você aqui conosco em nossa segunda Conferência do Espírito Santo, Conferência do Espírito Santo 2021. Sejam todos muito bem-vindos e eu quero já que você crie expectativa no seu coração para aquilo que Deus começa a fazer a partir de hoje. Sexta, sábado, iremos terminar no próximo domingo esse tempo precioso. Estivemos trabalhando com toda a nossa igreja, no decorrer desses meses, rumo ao Pentecostes, e chegamos aqui. Conferência do Espírito Santo 2021, tempo precioso para abençoar a sua vida, para abençoar a sua casa, para incentivar você a se encher mais do Espírito, a viver segundo a autoridade e o poder do Espírito sobre a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 5, verso de número 18, nos diz: "E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo." Esse é o nosso objetivo. Todo esse tempo você será abençoado, teremos palavras direcionadas, homens de Deus estarão ministrando sobre a sua vida, estarão te dando instrução sobre tudo aquilo que trabalhamos durante esse mês, sobre rumo ao Pentecostes. Hoje nós encerramos esse tempo de campanha, de celebração, mas nós não encerramos o desejo, a busca, a fome por Deus, o desejo de sermos guiados pelo Espírito Santo. Então hoje somente continua aquilo que já temos recebido da parte do Senhor. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a esse tempo de celebração. Teremos um tempo precioso de celebrarmos a Deus. Então, separe esse tempo mesmo para você cultuar ao Senhor. Depois nós receberemos a palavra de Deus. Portanto, meu irmão, encha-se do Espírito Santo. Quero orar por você, entregando esse tempo que teremos aqui de celebração e de júbilo. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos cada uma das vidas que estão nos acompanhando, que estarão participando conosco desta conferência. Pai, em nome de Jesus, que as palavras ministradas, ó Deus, que as vozes ouvidas sejam de fato a voz do Teu Santo Espírito. Queremos, ó Deus, nos encher do Senhor, sermos guiados pela Tua palavra e nos enchermos da autoridade do poder do Espírito Santo. Não mais acordarmos pela manhã para vivermos a nossa agenda, para cumprirmos os nossos desejos, mas sim que possamos sermos guiados e dirigidos pelo Teu Santo Espírito. Eu abençoo cada vida, eu abençoo, ó Deus, as famílias, eu abençoo cada pessoa que está nos ouvindo agora e profetizo um tempo de renovação e de crescimento na Tua palavra e no Teu Santo Espírito. Assim nós oramos em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à Conferência do Espírito Santo 2021. Nossa fé está no nosso Deus, que se abra o céu e o Teu reino vem. Nossa fé está no nosso Deus.
teu amor, Senhor? Será que você pode dizer nesse lugar, tu me amas? Será que você pode liberar o teu coração nesse lugar e dizer, tu me amas, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Diga isso. Tu me amas, tu me amas, eu sei. Não abres mão de mim. Tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabe bem. Tu me amas, tu me amas, eu sei. E não abres mão de mim. Tu me amas, tu me amas, eu sei. A minha alma sabe bem. Eu sei, suspeita. Eu sei, me conhece. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que estão contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem mim. Minhas armas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. E nós cremos que Ele venceu por nós. E eu creio que a morte venceu, minha voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. E mais um mês está indo embora. E talvez você olhe para essa situação e diga assim: não vai ter jeito. Você se sente cercado por essa situação, porque até então tinha-se uma reserva, até então tinha alguma coisa, agora já está começando a faltar. Então deixa eu aqui convocar você a lutar as suas guerras da forma correta.
Como assim? Como que eu luto as minhas guerras de forma correta? É adorando, é se entregando a Deus dia após dia. Sabe por quê? Parece, somente parece, que você está cercado, mas maior é aquele que está com você. E é por isso que você pode adorar. Então declare: parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Ouça isso. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Creia! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. E parece. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Guardados em Deus estamos. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Creia, pois o novo de Deus, ele chega para a sua vida hoje. Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, seu filho vai voltar. Pai, na mesa o pão não vai faltar. Promessas se cumprirão, bênçãos te seguirão, e o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou.
de Deus chegou. O novo de Deus chega para sua família hoje. A Conferência do Espírito Santo Online apresenta o pastor Ioséias Teixeira. Pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Volta Redonda, é diretor do Centro Educacional de Teologia e Missões Transculturais, professor no seminário CETEMIT, Betel Brasileiro e John Knox, tem abençoado e ensinado pessoas através das suas aulas, mensagens e pastoreio. Fique agora com o pastor Ioséias Teixeira. Meus irmãos, a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. É um prazer poder estar aqui mais uma vez compartilhando com a igreja tão amada no meu coração a palavra do Senhor. Quero parabenizar a IPR por este evento tão maravilhoso, essa conferência do Espírito Santo, a pessoa esquecida da Trindade por muitos cristãos. Muitos cristãos esquecem de dar a ênfase e de dedicar o tempo necessário ao estudo, ao conhecimento da palavra de Deus acerca do Espírito Santo. E nós estamos aqui para isso, para falar nessa conferência sobre a ação do Espírito Santo na vida da igreja, porque ele nos foi dado como um presente de Deus para a sua igreja, como selo também de Deus para a sua igreja. Eu quero, para iniciar nossa reflexão, ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, versículo bastante conhecido. Esta é uma mensagem com caráter temático, então nós vamos dar uma passeada em alguns textos bíblicos para que possamos entender um pouco mais a questão do dom do Espírito na nossa vida. A Escritura Sagrada diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém? Me permita fazer uma oração. Deus, te louvamos, ó Deus, por esta oportunidade de nos reunirmos neste ambiente, ó Deus, como família bendita do Senhor. Pai querido, te louvamos, ó Deus, porque hoje o Senhor tem nos dado todos os recursos, ó Deus, que precisamos, para que o teu evangelho, ó Senhor, vá além das fronteiras físicas, meu Senhor, e possa alcançar pessoas, ó Deus, e pessoas nos mais distantes lugares. Te louvamos, meu Deus, porque temos a Tua palavra para a nossa reflexão, meu Senhor, para a nossa meditação, e podemos, através dela, Te conhecer, conhecer a Tua vontade para as nossas vidas. Agora, Senhor, que cabe a mim expor a palavra do Senhor aos meus irmãos e irmãs, eu quero pedir, Pai, que o Senhor me direcione para a glória do Teu santo nome e para a edificação do Teu corpo. Assim, Pai, oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, amados, esse texto de Atos é bastante conhecido pela igreja. Quase todo cristão decora esse versículo, ou pelo menos tem uma noção dele, desde bem cedo na sua caminhada de fé. E esse texto é uma promessa do Senhor Jesus, que também é uma ordem. Ele está dando uma ordem aos seus discípulos, pouco antes de ser assunto aos céus, de ser erguido até a presença do Pai, para que eles fiquem em Jerusalém, para que eles permaneçam na cidade até que eles recebessem o poder do Espírito Santo. Então Jesus explica para eles qual a razão do poder do Espírito Santo ou da virtude do Espírito Santo, que é exatamente o poder de servir a Deus de maneira virtuosa. Qual a razão ou qual a necessidade de eles estarem ali, né? De eles permanecerem naquele dia. A necessidade é que o poder do Espírito Santo, ou a virtude do Espírito Santo, os capacitaria para que fossem testemunhas do Senhor. Não há como testemunhar Jesus Cristo, senão por meio da virtude do Espírito Santo, senão por meio do poder do Espírito Santo que em nós opera. E sem o Espírito Santo, nenhum testemunho é transformador, nenhum testemunho é impactante. O Espírito Santo é imprescindível para a vida da igreja, porque sem o Espírito Santo, a igreja não é igreja. A igreja é a morada dele. A Escritura nos diz, em 1 Coríntios capítulo 6, quando o apóstolo Paulo
nos ensina dizendo: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito Santo? Então, a igreja é o templo do Espírito Santo. E é por isso que a igreja existe, para que através dela o Espírito Santo opere sobre a terra. Meu irmão, minha irmã, nós fomos chamados para sermos instrumentos do Espírito Santo, instrumentos da operação de Deus através do poder do Espírito Santo. E para isso, o Espírito Santo que vem morar em nós, fazer de cada um de nós sua morada, sua casa, seu santuário, e da igreja em unidade, seu templo, esse Espírito Santo nos confere dons. E o apóstolo Paulo nos ensina muito bem sobre esses dons em diversos textos dele, em Coríntios, em Romanos, mas nesse momento eu vou começar por Coríntios, depois nós vamos para Romanos 12. Em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo vai falar dos dons espirituais. Por que ele está falando para a igreja de Corinto desses dons? Ele diz: porque eu não quero que vocês sejam ignorantes. Nós não podemos ignorar os dons do Espírito Santo. Nós não podemos deixar de conhecer cada um desses dons. E o Espírito Santo, que nos dá dons, ou seja, presentes de Deus, para nós, nos dá com um propósito específico. A Escritura diz que há uma diversidade de dons operados pelo mesmo Espírito, no versículo 4 de 1 Coríntios 12. E nessa diversidade de dons, há também, então, uma diversidade de ministérios, porque os dons alimentam os ministérios. É através dos dons que nós cultivamos e exercitamos na nossa vida que os ministérios da igreja, que os ministérios de serviço ao Senhor são formados. Mas o Senhor é o mesmo, são diversos ministérios e um só Senhor operando através desses ministérios. Bom, se o dom é dado para que os ministérios possam ser desenvolvidos, fica bastante claro também o que Paulo vai afirmar no versículo 7, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Outra coisa muito importante sobre o Espírito Santo é que ele veio sobre nós e nos deu dons para que sejamos úteis. Nós fomos chamados para ser úteis ao Senhor e ao próximo. O Senhor nos chamou para sermos úteis à sua igreja. Então, quando o Espírito Santo confere um dom a alguém, esse dom que esse alguém recebe é para o serviço à igreja. Então, quando alguém recebe o dom das línguas espirituais, ele recebe um dom em que ele é alimentado espiritualmente, em que ele é fortalecido espiritualmente. Paulo vai continuar falando um pouco sobre isso no capítulo 14, que ele se edifica e ele se fortalece para o serviço do Senhor como igreja de Jesus. Quando ele recebe dons, como dons da palavra, da ciência e da sabedoria, esses dons específicos são dons que levam este irmão ou esta irmã a servir a igreja através da palavra, através da exposição da palavra, através de uma palavra de sabedoria no momento de conselho, no momento de uma conversa assim completamente alheia ao culto, mas há tanta sabedoria de Deus na vida dessa pessoa por conta desse dom do Espírito, que a sua palavra impacta o coração e transforma aquela vida, gera decisões ali, transforma o modo de pensar. Esse é um dom do Espírito Santo, palavra da ciência, palavra da sabedoria. Cada um dos dons que o Espírito Santo nos dá, dons de curar, cada vez que alguém tem o dom de curar, ora, quem é curado? Os outros, ele está servindo os outros, a profecia aos outros. Então, cada um dos dons que o Espírito Santo dá à igreja é a fim de que possamos servi-lo, é a fim de que possamos servir ao irmão, porque nós servimos a Deus servindo a sua igreja. Nós servimos a Deus enquanto servimos um ao outro. Deus é servido através do nosso serviço ao próximo, não só aos domésticos da fé. A Escritura diz
principalmente aos domésticos da fé, mas a todos os que dependerem de nós e que estiverem abertos para receber a ministração do dom do Espírito Santo sobre a sua vida através da nossa vida. Seja uma palavra, seja uma oração, seja uma profecia, seja uma cura. Qualquer pessoa que se abrir a Deus, que vier em busca da bênção de Deus, poderá ser beneficiada, abençoada pelo Senhor, a partir da vida daquele homem, daquela mulher que recebeu do Espírito Santo um dom para o serviço do Senhor, a sua igreja. Cada um desses dons nos faz únicos. Cada um desses dons, são 12 dons e nós somos milhões, talvez bilhões de cristãos que receberam o Espírito Santo, mas cada um desses dons que são dados a nós nos fazem únicos, porque esses dons operam a partir de nós mesmos. Deus trabalha e executa toda a sua obra, a sua missão, através da vida da igreja e através de cada um de nós mesmos. O Espírito Santo não foi dado a nós para nos transformar em outras pessoas. Quem fez isso foi o sangue de Jesus. Nós tornamos nova criação, mas não uma outra pessoa. Uma outra pessoa seria alguém que se molda a um padrão. Não, o Espírito Santo quer que você seja quem você é. Deus não te chamou para ser outra pessoa. Deus te fez como você é, para a glória do nome dele. Deus te fez como você é, porque Ele tem um propósito através de você, do jeito que você é. Se você é mais contemplativo, mais tímido, mais introvertido, é na sua introversão, é na sua contemplação, é na sua timidez que Deus vai te usar do jeito que você é. Por que digo isso? Porque às vezes eu sou muito extrovertido, e às vezes nós extrovertidos olhamos e falamos assim, puxa vida, eu podia ser igual fulano, falar menos, né? Ser menos assim tão aberto e tudo. E a gente se sente mal por quem a gente é. Às vezes a pessoa tímida também fala, puxa vida, eu podia falar mais, eu podia ser mais aberto, sou tão fechado, eu queria ser mais aberto. Tudo bem, nós podemos querer e podemos nos transformar, mas o Senhor nos deu um temperamento e uma personalidade através da qual Ele vai trabalhar. O Senhor vai trabalhar através do meu temperamento e através da minha personalidade, mas transformando. O Espírito Santo não quer que você ou eu mudemos o nosso temperamento ou a nossa personalidade. Ele apenas quer moldar esse temperamento e essa personalidade. Os dons nos são dados, mas os dons são seguidos do fruto do Espírito. E é o fruto do Espírito que vai moldar o temperamento e a personalidade de cada um de nós, que vai fazer o iracundo se tornar manso, que vai fazer aquele que é falastrão se tornar alguém que fala com graça. O Espírito Santo vai moldar, ele não vai mudar, ele vai moldar a maneira de Deus, cada um de nós, a partir da nossa entrega, a partir da nossa disponibilidade a Ele. O Espírito Santo quer fazer muito mais através de nós. O Senhor nos deu dons espirituais para o serviço mútuo, para que sirvamos uns aos outros cada dia mais. Mas não só dons espirituais, o Senhor também nos deu dons de serviço, dons que são usados de maneira bem prática na igreja, né? Para que nós possamos servir uns aos outros com graça, com amor, com misericórdia e com cada dia mais comprometimento. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, a partir do versículo 6, não, vou ler a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo diz o seguinte: assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros, de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério ou serviço, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar.
O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Paulo agora está falando de outros dons que não são mencionados em 1 Coríntios 12. Muitas pessoas, inclusive, entendem que a única lista de dons da Bíblia é 1 Coríntios 12. Mas não, nós temos outras listas de dons aqui. Temos também o apóstolo Pedro falando sobre dons. O Espírito Santo que vem sobre nós, que nos enche da sua graça e da sua misericórdia, do seu poder, ele nos dá dons de serviço. Quais são os dons de serviço? Profecia. Essa profecia é a anunciação da palavra de Deus, é falar em nome do Senhor. Não se trata do dom de profecia mencionado em 1 Coríntios 12. O dom de profecia é quando, através do Espírito Santo, o Senhor fala individualmente com alguém sobre coisas particulares daquela pessoa. Mas aqui, essa profecia é o serviço profético, ou o ministério profético, que também é mencionado em Efésios 4:11, que é falar em nome de Deus. A essência do que a palavra profecia significa é falar em nome de alguém. No nosso caso, falar em nome do Senhor Jeová. Ela deve ser segundo a medida da nossa fé. Ou seja, nós fomos chamados para servir e alguns de nós receberam de Deus o dom do serviço profético, da anunciação da palavra à sua igreja. O profeta é aquele que aponta um caminho, é aquele que aponta o erro. O profeta é aquele que recebe de Deus algo para compartilhar com seus irmãos e assim servimos a igreja através desse dom maravilhoso. E aí deve ser segundo a medida da fé, ou seja, eu não posso pregar sobre algo que eu não estou certo, ou sobre algo que eu não creio ou não desejo. Isso é completamente contrário ao princípio da palavra de Deus, a medida da nossa fé. Então, quanto mais nós amadurecemos na fé, mais ousados nós que recebemos de Deus o dom do serviço profético, recebemos de Deus ousadia também para poder exercer esse dom, à medida que amadurecemos na fé por meio do conhecimento de Deus, através da sua palavra e de uma vida de piedade contínua. Bom, também tem o ministério. Se é ministério, que seja em ministrar, ou seja, se é de servir, que seja o serviço. Algumas pessoas recebem um dom de Deus especial em servir. Elas encontram prazer nisso. Ontem ainda eu conversava com alguém conhecido, querido, e falando sobre um irmão que tem plena consciência do seu ministério. É um irmão com uma formação teológica muito boa, é um irmão que, por conta da sua formação teológica, poderia ser visto e foi visto por alguns como um candidato ao ministério pastoral ou mesmo ao presbitério. No entanto, ele é diácono e não menos, de 3 pastores, mas alguns pastores o quiseram levar ao ministério presbiteral e ele nunca aceitou, porque a sua afirmação sempre foi a seguinte: não, pastor, não é a minha vocação, não é o chamado de Deus, não é o dom de Deus para mim. Eu sou diácono e eu tenho prazer na diaconia, eu tenho prazer em servir. É alguém que tem esse dom de serviço, que recebeu do Senhor uma capacitação, porque é um diácono, gente, é um diácono espetacular, é um homem com uma disposição para o trabalho fora do comum, porque é algo que vem de Deus, então arde no coração dessa pessoa. Também, obviamente, há o ministério do ensino, e é algo maravilhoso, porque quem recebeu de Deus o dom de mestre, o ministério para ensinar, tem uma graça quando fala, quando expõe a palavra de Deus em ensino, e sem sequer ter estudado alguma técnica, talvez pedagógica, didática, não, mas é algo totalmente de Deus para essa pessoa, e a gente sabe que é, porque não tem como ser de outra forma. E então se dedica a isso, porque Deus deu o dom para ensinar, mas Deus não deu o dom para aprender, né? Assim, como assim o dom para aprender? Porque os dons são algo que Deus nos dá, ele vem dele direto para nós. Então, o dom do aprendizado, ou seja, de conhecimento que vem direto para nós, Deus não faz. Por quê? Porque o conhecimento deve ser fruto do nosso trabalho, deve ser fruto do nosso esforço,
da nossa dedicação à palavra, da nossa dedicação à leitura, ao estudo, mas quando vamos falar, quando somos chamados, aqueles que têm essa vocação de Deus, para ministrar, para ensinar, quando lhes é dada essa oportunidade, a graça de Deus se revela através dos seus lábios, porque recebeu de Deus essa vocação santa. Então, se você é chamado a ensinar, se isso arde no seu coração, faça, cumpra o seu ministério. O Espírito Santo é quem opera isso. O Espírito Santo é quem opera em nós esses dons, assim como o dom da exortação, que é uma palavra mal compreendida por muitos, entendem que exortar é chamar a atenção, é cobrar, e a palavra exortar, na verdade, significa animar, é chamar alguém que está enfrentando alguma dificuldade, alguma luta, e jogar essa pessoa para cima, é dar uma palavra de ânimo para ela, dar um direcionamento animador para essa pessoa. É aquela pessoa que fala: vamos, você vai conseguir, eu estou com você, vamos orar juntos aqui, vem cá, vamos orar, vem cá, eu quero te falar um negócio. E ela sempre tem essa vibração do Espírito para exortar, para direcionar as pessoas, assim como pessoas receberam de Deus o dom da generosidade e têm de Deus, por meio do Espírito Santo, um coração aberto a repartir sempre. São doadores maravilhosos, gente que tem um coração doador, obra do Espírito Santo. Nós recebemos esses dons do Espírito Santo para que possamos servir uns aos outros. Outros receberam do Espírito Santo o dom do serviço, da liderança, da presidência, aquele que preside, faça com cuidado. Liderar demanda cuidado, demanda tato, porque nós estamos lidando com seres humanos, mas quem recebeu de Deus esse dom, quem recebeu do Espírito Santo esse dom, ele vai fazê-lo dessa maneira. E quanto mais cheio do Espírito Santo, mais cuidado e mais capacidade de liderança, mais a pessoa cresce como um líder, mais a pessoa cresce como alguém que é chamado por Deus e dentro do seu ministério se desenvolve. O que exercita misericórdia também deve fazê-lo de maneira alegre. Deus nos chamou para o exercício da misericórdia e alguns ele dotou de graça para serem misericordiosos. Sabe aquela pessoa que sempre está presente quando alguém sofre? Você deve conhecer alguém assim, se é que você não é essa pessoa. É algo que é dado para essa pessoa da parte do Espírito Santo. O Espírito Santo tem dons para a sua igreja, para que nós possamos servir a Deus de maneira alegre, de maneira poderosa. Então entenda, meu irmão, minha irmã, o Senhor Jesus enviou o Espírito Santo para que através dele nós fôssemos virtuosos, nós recebêssemos a sua virtude e pudéssemos, através da virtude do Espírito Santo, testemunhar Jesus. Como nós testemunhamos Jesus? Através do exercício dos dons do Espírito. Quando nós nos abrimos ao Espírito Santo, quando nós somos impulsionados pelo Espírito Santo e nós entendemos que o Espírito Santo está operando em nós. Algumas vezes eu vou falar para vocês da minha experiência como alguém que tem uma vida cristã renovada, um cristão continuista, que crê na continuidade dos dons espirituais. Eu aprendi que quando recebemos de Deus o dom de línguas, para falar em línguas, aquele que fala em línguas fala com Deus, porque edifica a si mesmo. Então não há necessidade de falar em línguas num tom que talvez até conturbe o culto, a não ser que haja alguém que interprete, a própria palavra ensina isso em 1 Coríntios 14. Mas o que eu quero dizer é outra coisa, que às vezes nós sentimos do Espírito Santo aquele desejo, aquele impulso de falar em línguas, e nós ficamos na dúvida. Para falar em línguas, irmãos, é preciso fé. Para receber qualquer dom é preciso fé. Então, nós falamos em línguas pela fé. O dom é dado por causa da fé. Se nós estamos com dúvidas, nós vamos sufocar o dom. Mas pense, o diabo quer que você fale em línguas? Então isso não pode estar vindo do diabo. A sua carne quer que você fale em línguas? Então isso não pode estar vindo dela. Porque quanto mais cheio do Espírito Santo, mais forte você se torna contra Satanás e mais a sua carne se torna sujeita.
a sua carne, a minha carne, não quer ser sujeita, ela não quer ser escrava, ela quer governar. A carne quer ter o governo de nós, mas se nós nos enchermos dos dons do Espírito, a carne vai ser subjugada, ela vai estar debaixo da autoridade, do poder do Espírito Santo em nós. Então busque de Deus os dons. Nem todos falam em línguas, a própria palavra nos diz isso também no capítulo 14 de Coríntios. Nós não temos tempo para estudar esse capítulo como um todo, mas vale a pena você ler. Leia Coríntios 12, 13, 14, que são os capítulos dos dons do Espírito. É pela fé que cada um desses dons é exercido. Todos nós podemos sentir uma certa ansiedade, um certo nervosismo em exercitar o nosso dom, em profetizar, em falar em línguas, né? Em exercer o ministério profético de anunciação da palavra, em liderar, e às vezes a gente fica com medo e tudo, mas o medo é superado pela fé, porque onde há fé não há medo, onde há fé o medo é anulado, não é o medo comum ou a preocupação em fazer o melhor, mas é o medo paralisante. Esse medo paralisante ele é totalmente anulado na vida de quem tem fé, de quem confia no poder de Deus e do Espírito Santo e de quem reconhece que recebeu de Deus um dom. Se você quer saber qual é o seu dom, eu quero te dizer uma coisa. Sonde sua vida, pense sobre o que você mais ama fazer. O que é que você mais ama fazer? O Senhor está te dotando dentro dessa área. Além dos dons espirituais que Ele quer derramar sobre a igreja para nós sermos úteis para cada um, Ele também tem um dom especial para você. Talvez você seja um potencial líder e você goste disso, o Senhor quer te usar aí. O Senhor não vai te dar algo que você odeie fazer. Deus não é covarde, irmãos. Deus não é masoquista, Ele não gosta de ver as pessoas sofrerem. Deus, Ele nos capacitou com determinadas habilidades da graça comum e Ele potencializa isso através dos dons do Espírito Santo. Se abra para Deus, se abra para a obra do Espírito Santo e deixa que Ele opere em sua vida. A conferência do Espírito Santo é a conferência da abertura da alma, da abertura do Espírito, para que o Espírito Santo trabalhe em nós. Para que o Espírito Santo molde na nossa alma, a nossa mente, os nossos sentimentos e no nosso espírito exerça o seu poder através das nossas vidas. Esteja atento ao que Deus está falando com você nesses dias, porque o Senhor quer te usar com poder e graça. Deus abençoe essa amada igreja e que o doce Espírito do Senhor nos encha e nos faça transbordar da sua presença. Muito obrigado, pastor Douglas, obrigado pastor Rodrigo pelo convite. Deus abençoe essa igreja amada. Um forte abraço a todos. Há mais de 50 anos, nos permitimos ser instrumentos de Deus para ganhar todas as pessoas, com o intuito de que sejam discípulos fiéis de Jesus Cristo. Nosso alvo é multiplicar esses discípulos fiéis de Jesus e os ajudar a darem muitos frutos para a glória de Deus. Somos uma igreja família que crê e vive a palavra de Deus em amor. Igreja Presbiteriana do Retiro, um lugar de paz, esperança e amor.